coisas bem distintas. Um é o preço, outro é o valor. Quem não entende a diferença, pouco saberá do amor, da vida, da dor, da glória, e tão pouco dessa história, memória de cantador. Vicente Aguiar. Vicente Aguiar, que é sócio fundador da Colivre, doutorando da casa, ex-membro do Diretório Acadêmico de Administração, e é um prazer ter ele aqui na mesa. Obrigado, Vicente. Para compor a mesa também, que será o expositor, né, irá apresentar a pesquisa, quem são os proprietários do Brasil. Gostaria de convidar Alan Tigo, é isso? Tigo. Então, Alan Tigo é engenheiro eletrônico pela UFRJ, mestre em engenharia elétrica pela COP e doutorando pós-graduação em informática da UFRJ. É membro da cooperativa EITA, Educação, Informação e Tecnologia para Autogestão, que desenvolve sistema de informação e metodologia de formação para movimentos sociais. Além disso, seu foco de trabalho e pesquisa se concentra na área de desenvolvimento e aplicação de tecnologias voltada para o fortalecimento de lutas populares, tomando como base os softwares livres, abertos, né? Alan participa ainda da coordenação nacional da campanha permanente contra os agrotóxicos. Alan, será um prazer ter você aqui na mesa. Para compor a mesa e finalizar essa convocação, gostaria de convidar o professor Nelson Oliveira, que é o nosso convidado especial, né, dessa mesa. Nelson Oliveira, ele já é um professor muito querido aqui da casa, né, pelos alunos. Ele ministra a disciplina Estratégia Econômica das Empresas, né? E, professor, é um prazer ter o senhor aqui. A gente convoca você à mesa. Eu não gosto muito de falar sentado, não. Você passa, então, aqui para mim? Beleza. Bom, boa noite, gente. Prazer enorme estar aqui. Eu sou lá do Rio de Janeiro, mas a Bahia aqui é minha segunda casa, né? Estou sempre por aqui. E é um prazer, né? A gente está tentando, indo sempre em vários lugares, apresentar, né, esse projeto, né? A gente tem tido bastante apoio, muito interesse, né, em geral, nesse tema, que é um tema pouco explorado. E aí vai ser bacana aqui poder estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre o projeto Quem são os Proprietários do Brasil. Então, vamos começando sem mais delongas. Vai passando assim isso. Tá bom. Então, bom, queria começar então, né, expondo um pouquinho o que levou a gente, né, a construir essa campanha, esse projeto, né? Então, qual é a ideia? Por que a gente quer saber quem são os donos do Brasil? Né, a gente, então, na sociedade que a gente vive hoje, né, apesar de a gente estar a todo momento em contato com várias grandes empresas, com os produtos, na hora que a gente consome, tudo que a gente faz, a gente está, né, consumindo, basicamente, dessas grandes empresas e entrando em contato com esses produtos, né, a gente não sabe quase nada sobre esses grandes grupos econômicos que estão no dia a dia da nossa vida, né? E, além disso, esses grupos eles têm uma forte sustentação do Estado também, né? O Estado brasileiro
a gente vai ver mais para frente como é que isso vai entrando dentro desse suposto capital privado, né, que a gente vai ver que não é tão privado assim, e isso ocorre sem nenhuma transparência, né? A gente não é um dinheiro público que a gente não sabe de que forma que está sendo usado e para quem que ele está indo. E aí, se a gente, né, então, partindo do ponto de vista que a gente quer lutar contra essa concentração, né, do capitalismo, contra esse modelo que a gente, né, cada dia mais dá provas de chegar no seu esgotamento ambiental, social, a gente tem visto, né, o que está acontecendo agora na Europa, né? Então, a gente tem que, a primeira coisa é conhecer essa estrutura para então a gente poder debater e tomar ações concretas em relação a isso. Então, os objetivos, né, que a gente tem dentro dessa campanha, né, mais concretamente, né, a gente quer renomear os grandes grupos econômicos que controlam as empresas que a gente conhece, né? Então, a gente vai ver, não sei quem já teve a oportunidade de dar uma olhadinha no ranking, aparecem lá nos primeiros lugares empresas que a gente não ouve falar, né, nas primeiras colocações, mas que são empresas que têm um poder acumulado, um poder econômico enorme dentro do país. Então, a gente quer renomear, né, esses grupos econômicos, medir a concentração, né, que é outro fator aí que né, vai impactar muito a vida dos brasileiros, né? A gente vai ver como que essa concentração ela é muito grande dentro de pouquíssimos grupos econômicos, né? Não só a partir da renda, mas da propriedade, né? Então, esse é outro fator que a gente vai colocar bastante forte, que a gente não está falando só de renda, né? Não está falando só de quanto essas empresas ganham, mas de quanto elas têm um poder sobre as outras empresas que também têm suas rendas, né? Então, a questão da propriedade. E, além disso, revelar essa presença indispensável do Estado, sustentando, né, toda essa rede, né, que é supostamente livre, né, supostamente a gente tem lá empresas livre concorrência e tal, mas a gente vai ver como que o Estado está dentro disso de forma indispensável, né? E aí, a partir disso, expor para a sociedade brasileira essa rede de proprietários dos grupos econômicos. Bom, esse projeto, né, ele é uma iniciativa conjunta entre o Instituto Mais Democracia, que é uma organização lá do Rio de Janeiro, né, que há muito tempo já vinha estudando, né, o funcionamento do o funcionamento do BNDES, né, são pessoas que trabalhavam no IBASE e já tinham um projeto que chamava Plataforma BNDES, né, que tentava entender como é que eram os financiamentos do BNDES, e a partir disso veio essa ideia. E nós, da cooperativa EITA, né, nós somos uma cooperativa ainda em formação, nova, temos 2 anos agora de existência, e a nossa missão é essa de, né, oferecer as ferramentas tecnológicas para dar apoio para as lutas dos movimentos sociais, né? Hoje a gente tem no Brasil diversas comunidades indígenas, quilombolas, negros, camponeses, que estão sendo fortemente afetadas pelas grandes empresas, né? Aqui na Bahia isso aí é muito mais do que claro. Você pega a região do eucalipto, lá no sul, o agronegócio no oeste, fruticultura lá no norte, né? Então são comunidades de camponeses banhadas por agrotóxicos, são empresas que perdem suas terras camponeses que perdem suas terras por causa dos eucaliptos, né? Ou por causa do avanço da soja, enfim. Então, a gente quer, com esse trabalho, né, e outros que a gente vem fazendo, fornecer dados, né, e suporte para essas lutas dos movimentos sociais. Então, essa é a cooperativa EITA na qual eu trabalho. Bom, agora acho que a parte mais bacana, né, eu acho que para vocês que são estudantes, imagino que tem alguns que também já não são mais estudantes aqui, de administração, né, mas é a gente entender um pouco como que esse ranking foi construído, né. Então, a gente, né, construiu essa ferramenta, que a ferramenta em si, ela é um ranking ordenado por uma medida, um índice que a gente criou, chamado poder acumulado. Vamos ver agora como é que esse poder acumulado funciona. Isso veio inspirado de um artigo
teve uma grande repercussão chamada The Network of Global Corporate Control, que é lá de Zurique, né, de pesquisadores da Universidade Técnica de Zurique, que fizeram um trabalho parecido com o nosso das corporações globais, né, analisando poder, controle e concentração de renda, né, e aí chegaram a resultados bem interessantes também. E aí, bom, para entender, né, um pouquinho como é que esse ranking funciona, a gente fala de 4 conceitos principais, né? Bom, só parênteses aqui, tudo o site da campanha que eu vou mostrar no final, ele tem a metodologia descrita de forma mais clara, né? A gente ainda não publicou, mas tá lá em forma como se fosse um artigo, né? Então, a gente vai falar de 4 conceitos principais, né? O primeiro são as cadeias de participação, né, que vão ser, né, essas empresas que são controladas por empresas, que são controladas por outras empresas. A gente vai falar do poder acumulado, que é esse índice de ordenamento do ranking que a gente tem, e 2 tipos de empresas que são as empresas que aparecem no ranking, que são as controladoras últimas e as empresas interredes. Vamos ver agora como é que isso funciona. Bom, isso, né, é um exemplo bem simples, trivial, né, de como é que funciona do que a gente chama de cadeia de participação, né? Então, é uma empresa A, e aí tem uma empresa B que é dona de 40% das ações com direito a voto, né? Isso é importante entender, porque a gente está falando de propriedade, né, e de poder de decisão. Então, a gente está falando das ações que têm direito a voto, ou seja, aquelas que dão o direito da pessoa realmente influenciar nos rumos daquela empresa. Então, você tem uma empresa B que tem 40% da empresa A, uma empresa C que, por sua vez, tem 40% da empresa B, e aí, por cascata, ela ainda vai ter aí um percentual da empresa A, e uma empresa D que tem 55% de controle da empresa C. E aí, qual é uma consideração fundamental que a gente faz dentro desse trabalho, né? Que as empresas que têm mais de 50% de controle sobre uma outra, ela é, portanto, a controladora, né? E aí isso que vai diferenciar bastante, é por isso que a gente não está falando de renda, a gente está falando de poder, né? Então, a empresa D, ela tem 55%, né, do valor da empresa C, mas ela tem o direito de decidir, o conselho, ela tem o poder, né, de ordenar demissões, contratações, escolher o presidente, né? E isso que a gente está chamando de poder, e essa empresa D, então, portanto, ela controla a empresa C, né? Uma empresa controladora. Então, a partir desse conceito, né, dessas cadeias, a gente vai colocar, né, esse índice que a gente está chamando do poder acumulado. Bom, o poder acumulado, ele vai ser sempre o faturamento de cada empresa, mais o poder acumulado das empresas sobre as quais ela tem participação. Então, nesse exemplo, né, que teoricamente, cada empresa dessas ali tem um valor, né, tem um faturamento de 10 milhões. Então, supondo que a empresa B tem 40% da empresa A, né, então, bom, a empresa A ela já começa com esse poder acumulado de 10 milhões. A empresa B ela tem o poder acumulado dela, né, que é de 10 milhões, mais 40% da empresa A. A empresa C, ela vai a mesma coisa, ela vai ter os 10 milhões dela mais 40% do que a empresa B tinha, ou seja, mas que já era uma composição com a empresa A, né, que a gente chega nesses 10 milhões mais 5,6 milhões, que são os 40% do que a empresa B tinha. A empresa C, ela vai ter mais do que isso. Ela vai ter os 10... Ih, aqui saiu errado, desculpa. Não, tá certo. Ela vai ter os 10 milhões dela, mais os 100% da empresa C, né? E não os 55%, porque ela, né, como eu estava falando antes, é uma controladora da empresa C, portanto, ela fica com esse poder acumulado inteiro, né? Lembrando que essas empresas que estão levando 40%, elas, aqui a gente está considerando que não tem uma outra que tenha mais de 50% delas, porque se eu tivesse uma empresa E
que tivesse 60% da empresa B, por exemplo, a empresa C fica com 0, porque a gente atribui tudo para que tenha a maior parte do controle acionário e nada para o resto. Vamos nessa aqui, aí com os exemplos a gente vai entendendo um pouco melhor. Bom, e aí quem que aparece no ranking, né? Porque vocês reparam que daquela forma a gente tem os mesmos valores contados várias vezes, porque a gente está fazendo, né, essa cascata na conta, então o mesmo valor ele aparece várias vezes em várias empresas. Então não faria muito sentido a gente listar todas no ranking, porque se uma empresa controla a outra, eu só quero saber o poder acumulado da última que controla. E aí, por isso, a gente também considerou 2 conceitos aqui importantes para a gente entender quem são essas empresas que aparecem no ranking. O primeiro delas é mais simples, é a controladora última. Essa controladora última ela tem que responder a 3 critérios principais. Ela não é controlada por nenhuma outra empresa, ou seja, ela está ali, ninguém controla ela, mas ela pode ser controlada por pessoas, que aí a gente vai ver mais tarde, daqui a pouco, como está a participação das pessoas físicas nisso. Ela controla pelo menos uma empresa em suas participações diretas, então ela, além de não ser controlada por ninguém, ela controla alguma outra, e ela é a empresa de maior poder acumulado na sua cadeia de participações diretas e indiretas. Ou seja, dentro daquela cadeia que eu mostrei ali, não existe nenhuma outra com maior poder acumulado do que ela. Então, aqui a gente tem um exemplo do que seria essa controladora última. Então, a gente, por exemplo, a JBS e a Vigor são empresas que provavelmente vocês conhecem. A JBS, maior produtora de carnes do Brasil, com denúncias de desmatamento, trabalho escravo e tal. A Vigor também é empresa de laticínios, E aí a gente tem por trás delas a FB Participações. Essa setinha, quando ela está em vermelho, ela significa que são controladores, Então significa que a FB Participações ela controla a JBS, controla a Vigor, porque tem mais de 50% da participação. Por trás da FB Participações a gente tem a Bertin, fundos de investimentos em participações, são empresas, são fundos de investimento ou holdings ou empresas desse tipo que não produzem nada, são empresas que não têm faturamento, mas que controlam outras empresas e por isso são muito poderosas. E aí, ainda por trás dela, a gente tem a Blessed Holdings. Alguém aqui já ouviu falar dessa empresa? Pois é, nem a gente e nem o Google. Porque você colocar Blessed Holdings no Google, você também não consegue achar muita coisa sobre ela, apesar de ela está em 7º lugar no ranking dos proprietários do Brasil. Então, é uma empresa que tem um poder enorme dentro do nosso país e que a gente não conhece. A gente conhece a JBS, a gente conhece a Vigor, mas não sabe quem está por trás dessa holding, que são essas empresas que controlam várias outras. O outro critério são essas empresas não controladas com participação em intercadeias. Ou seja, são empresas, de forma geral, elas têm muitas participações pequenas, elas não são controladoras de nada, ou podem até controlar alguma, mas elas participam de muitas cadeias e, através das participações, elas participam de mais de uma cadeia diferente. Isso significa... Aí dá mais uma aí para a gente olhar. Esse é um exemplo, é a BlackRock. BlackRock até é um pouco mais famosa, mas também é uma empresa super obscura. Ela está em 40º lugar e ela tem participação em várias empresas. Aqui está só um zoom aí de algumas que vocês devem conhecer a maioria. E aí, portanto, ela também tem um poder acumulado muito grande e é muito relevante dentro dessa estrutura de poder do país. Bom, e só um asterisco aqui, a gente resolveu não incluir nem empresas estatais nem órgãos do governo no ranking.
elas aparecem nas redes de poder, como a gente vai ver um pouco mais para frente, mas elas não aparecem no ranking porque a gente achou por bem que não deveria... São coisas que não têm uma comparação direta, né? A gente não queria estar comparando empresas estatais e órgãos do governo com essas empresas privadas, mas a gente vai ver como elas têm uma participação muito grande aí dentro disso tudo. Está pequeno, né? Vocês estão conseguindo ler alguma coisa? Eu leio. Bom, e aí vem a parte, né, por trás disso, né? Como que se monta esse tipo de coisa, né? A gente chegou, enfim, a gente não conseguiu pegar, né? Isso não está na internet fácil que qualquer um consegue pegar, né? Então a gente teve que ir atrás desse tipo de dado que permitia a gente construir o ranking, né? Então a gente pegou, em primeiro lugar, o que a gente tem hoje são as empresas de capital aberto, né, que negociam suas ações na Bolsa de Valores e, por isso, são obrigadas a fazer uma declaração para a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que, de forma muito ruim e desorganizada e com vários erros nos dados, ela disponibiliza essa base e aí as empresas precisam informar quem são os acionistas que têm mais de 5% das ações. Então, a gente pegou isso, mas já foi através de um processamento do site Econoinfo, que, né, fez um trabalho muito bom aí para garimpar os dados que a CVM manda, porque são dados inconsistentes, muito mal formatados. Então, a partir daí, a gente pega essas 704 empresas que são hoje, ou na verdade em 2011, né, que é de quando a gente tem os dados até agora, as 704 empresas que tinham capital aberto, que respondem por 52% do PIB. Dessas empresas, né, pegando os acionistas dela, a gente chega a 5.600 pessoas, né, porque a gente tem pessoas físicas ali, empresas privadas e órgãos do governo e empresas estatais, né? Então, né, você tem governos que têm participação nas empresas, você tem empresas estatais que têm participação nessas empresas da Bolsa de Valores e outras empresas privadas. Então, desse número inicial, né, das 703 empresas, 704 empresas, a gente chega, né, vai pegando os acionistas de todas elas, em cascata e chega, então, até essas 5.600 aí, mais ou menos, pessoas, empresas e órgãos. Bom, então agora, finalmente, a gente chega um pouquinho no ranking. Eu tenho coisa de tempo, assim? Ah, tá, beleza. Bom, esse aqui é o ranking da Valor, né, que é o principal aí, veículo do modelo econômico aí que, né, coloca as informações sobre as empresas para acionistas, né? Então, nesse ranking, a gente vê, então, as empresas que a gente conhece do dia a dia, né? A Petrobras, a Vale, né? A JBS, que eu mostrei, a Ultra, né? E aí todas, né? A JBS com esses casos de trabalho escravo, a Ultra com a participação muito forte durante a ditadura, né? Como a Gerdau, enfim, empresas que causam, né, muitos problemas aí para as populações. E aí, a gente aqui, todas essas empresas que tem aqui, a gente, né, elas têm site, tem logomarca, tem escritório, né, a gente pode ligar, elas devem ter um folderzinho falando dos projetos sociais, né, que elas têm e tal. Mas, né, então, as logomarcas e tal. E aí a gente chega para o outro lado, né, que é então o ranking dos proprietários do Brasil, onde essas empresas que aparecem aqui não têm exatamente, né, essas logomarcas, esses sites na internet, né, e esses folhetos e essas coisas mais teoricamente transparentes que as empresas costumam ter, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem a Telefônica S.A., né, que é a empresa que controla a Oi aqui no Brasil, né, e a Telefônica, desculpa, aqui do Brasil. Enfim, aí a gente pode abrir depois a teia dela e vai ver que a gente não consegue nem enxergar direito.
Bom, aí o segundo lugar é uma empresa daquelas que eu mostrei que é intercadeias, né? Que é a Previ. A Previ é um fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil, né? Tem, então, uma participação forte, né, do Estado até um certo período que financiava isso, né? Está em segundo lugar. Depois a Telemar, depois a BBD, que aí vai estar ligado ao Bradesco, a Stichting Gerdau Johann Peter, né? Que aí é uma empresa, depois a gente pode olhar também, mas ela é uma empresa que vai escondendo, né, toda essa participação da Gerdau, né? Você chega depois de umas 5 ou 6 empresas, você chega na família Gerdau lá atrás, né? Então a Wilkes Participações está ligada ao Pão de Açúcar, a Blessed Holdings, aquela que eu mostrei antes, né, ligada à JBS, o Banco Santander, a Gereissat, a Ultra, né, que está também ali no ranking da Valor. Então a gente tem algumas correspondências que a gente não consegue enxergar, né, através do ranking que a gente olha aqui, né? São empresas que participam de uma, que participam da outra, até que a gente entende quais empresas que estão na frente, quais empresas que estão por trás. E aí o que a gente consegue já ver, né, olhando essas 12 primeiras empresas aqui, é que naquela terceira coluna a gente tem o poder acumulado, né, em percentual. E aí as primeiras 12 empresas, então, elas concentram 51% do total desse poder acumulado, né? Então a gente, através daquela metodologia que eu mostrei, né, para calcular o poder acumulado de cada empresa, a gente calcula para todas elas, bota aqui as 12 primeiras, e as 12 primeiras elas concentram metade do que é a soma de todo mundo. Então, mesmo dentro desse universo já bem restrito, a concentração é muito grande. Bom, né, então, só colocando novamente, né, a gente tem essa concentração alta e todas essas empresas que estão lá no ranking são empresas que não produzem nada, né, são empresas que só controlam outras empresas, né, e isso é muito significativo. Então, a gente tem, né, com isso, chega naquele objetivo que eu estava falando, da renomeação dos grupos econômicos, né? Então, a gente olha quem é que está com a cara na rua e olha quem está por trás para, né, controlando isso tudo. E aí a gente tem, em vários casos, né, que a gente consegue ver as pessoas por trás desses grupos, né? Então, dá um alt tab aqui rapidinho. Por exemplo, esse aqui é o caso da Odebrecht, né? A gente pode ver aqui como que é uma teia intrincada e a gente chega no final, aqui toda a família, né? Então eles né? Como é que eu vi um fazendeiro outro dia dizendo, não, isso aqui é tudo agricultura familiar, né? Aqui, essa terra aqui é do meu irmão, essa terra aqui é do meu tio. Então eles fazem a mesma coisa aqui, né? Então você vê que a família Odebrecht inteira, né, é dona dessa CAP patrimonial, que participa, então, da KIP patrimonial, que participa, por sua vez, que controla, né? Então, aqui a gente tem a seta vermelha, mostrando controladora, que controla a KIP patrimonial, que, por sua vez, controla a ODB Inv, que, então, controla a Odebrecht, que vai chegar na Braskem, né, que está lá naquela lista, e, enfim, um monte de concessionária, um monte de empresa, um monte de Odebrecht, um monte de famílias Odebrecht, enfim. Acho que depois vocês podem, com calma, dar uma olhadinha, né? Então, e aí a gente sempre quando fala disso pergunta, e o Eike Batista? Né? Todo mundo quer saber do Eike Batista. Beleza, já estou chegando no finzinho. Passa umazinha aí. Isso tá, da época que a gente fez isso, o Eike Batista ainda estava em alta, né? Hoje ele está mais... Já estão vendo, né, tudo que ele está caindo por aí. Mas a gente criou a medida Eike Batista, né? Então,
O maior Odebrecht lá, ele vale 5 Eike Batistas. O Gerdau vale 16 Eike Batistas. Né? O Gereissati vale 20. E a Steinbrück, que está ligada a Rio Purus, que é uma daquelas que está em 12º lugar, vale 27 Eike Batistas. Né? Ela é a matriarca da família. Enfim, né? A gente consegue ver que tem muita gente escondida, né? Tem uns que gostam de aparecer, mas tem por trás aí uma galerona boa. Pode passar. Bom, a presença do Estado, né? Acho que eu já comentei, a gente consegue ver em várias, depois abrindo a gente pode com calma um pouquinho ver melhor. Tem um ícone, né, que é um e aí que mostra as empresas estatais, né? E aí o BNDES tem uma participação grande na JBS, na Vigor, né, junto com a Blessed Holdings e o BNDES, então, controlado pela União Federal. O caso da Vale também, né, controlado pela Previ. A Previ e a Petros, né, são dois fundos muito poderosos. Né? A Previ está em segundo lugar porque ela tem uma participação grande na Vale, e a Petros está, eu não me lembro exatamente o lugar, mas ela tem uma participação grande no Itaú. Né? Então, a Petros, a Petrobras, com o Itaú, com o governo federal. Né? Então, a gente vai vendo como é que essas relações vão se construindo. Né? Muito capital estrangeiro dentro disso tudo. Né? A gente ainda não... um dos próximos passos é botar bandeirinhas nessas empresas para a gente conseguir saber de onde elas são, mas essa informação também não é simples de conseguir. Pode ir. Bom, então, essa plataforma, só para já concluindo aqui, a gente, então, construiu ela, né, durante o fim do ano passado e o começo desse ano, usando essa metodologia, né, do cálculo do poder acumulado, e conseguiu já colocar no ar, então, essa ferramenta de visualização de redes que vocês podem, quando chegar em casa, abrir né, o propriedadesdobrasil.org.br, você vai navegando, tem uma busca, tem notícias relacionadas às empresas, né, então você consegue ir lá na JBS e olhar tudo que tem de denúncia de trabalho escravo lá, e outros, né? E aí, bom, quais são os próximos passos agora, né? A gente recentemente fez esse projeto, a gente não encontrou um financiador para ele, né? Talvez para saber por quê, e também não aceitou financiamento de qualquer pessoa. E aí fizemos uma campanha no Catarse, né, naquela plataforma de financiamento colaborativo, e aí conseguimos levantar 62 mil reais para terminar, né, para pagar o que a gente já tinha feito e terminar o que a gente quer fazer agora, que são os próximos passos que estão em andamento, e aí a gente pode até marcar uma próxima conversa quando isso já estiver pronto. Bom, primeiro, fazer esse dado em forma de dados abertos ligados, esse banco de dados. Né? Qual a importância disso? A importância é que quando a gente abre os dados na internet, de forma legível por computadores, a gente permite que não só a gente, mas qualquer pessoa faça o que quiser com esses dados, porque são dados públicos. Né? Isso é muito importante, porque hoje a luta que a gente teve para conseguir esses dados, sendo eles públicos, né, ela não faz sentido. Né? Então, a gente quer conseguir publicar esses dados de forma aberta. A gente quer expandir a base de dados para as empresas de capital fechado. Né? A gente tem muitas empresas grandes que estão por fora disso. A Globo, né? as empresas do polo petroquímico aqui, a Agrovale, todas as empresas de eucalipto. Beleza, tô só... é a última coisa. Né? Então, todas essas empresas grandes elas estão de fora. E aí é um momento que a gente vai querer muito a colaboração, né, das pessoas, dos militantes, de quem está interessado em descobrir, porque a gente vai precisar ir nas juntas comerciais buscar esses dados. Né? São dados abertos, mas, por exemplo, se você quer saber, né, quer ajudar a luta lá dos índios e dos quilombolas no sul da Bahia contra a Veracel. Né? A Veracel não está aqui. Então, a gente tem que ir lá na internet, no site da Receita Federal, ver em que junta comercial que a Veracel está registrada e ir lá, né, aí pode disfarçar, né, ou alguma coisa assim, porque a gente sabe que essas coisas podem dar problema, e mandar para a gente uma xerox, né, um scan
do documento de registro, onde está registrado lá quem são os sócios, né, quem são os sócios dessas empresas, e aí manda isso para a gente vai construir a ferramenta para que isso, né, para que as pessoas possam ir atrás das empresas, mandar para a gente, e a gente inserir elas dentro do ranking. Né? E, enfim, e a outra que já está quase pronta, a gente já está quase lançando, que é a ligação com dados de doação de campanha e financiamentos do Estado. Né? Esse é um dado que a gente tem bastante acesso, dado de doação de campanha. A gente vai, em cada rede dessa, analisar quanto que essa rede doa para campanhas, de quem, e, por outro lado, quanto que ela recebe do governo federal, do BNDES e dos estados, mas os estados é ainda mais difícil porque eles não liberam os dados muito facilmente. E aí, para terminar, de verdade, a gente, então, né, quer pedir, então, né, o engajamento de vocês, né, para que a gente consiga aumentar essa base, lutar pela abertura desses dados, né, e que se utilize, né, na verdade, isso é uma ferramenta de luta, uma ferramenta para que a gente possa compreender essa sociedade que a gente vive e lutar para alterar ela. Né? Então, é por isso que a gente gostaria do envolvimento de vocês. Está tudo, né, isso que eu falei e mais um pouco lá no site, que é o proprietariosdobrasil.org. E aí agradeço muito a vocês e estamos aqui para responder e debater com vocês. Obrigado. Alan, não acaba aqui, a gente vai te convidar com certeza para apresentar a segunda parte da campanha. Você fica aí para o debate. Antes de passar a palavra para o nosso próximo, a gente queria avisar que, dois avisos. Um é que a gente tem um singelo lanche aqui, um suco. Então, quem quiser pode estar vindo aqui, ó, pro ladinho, pegando um suco, com silêncio, tem água também, voltar. E o segundo é que a gente também tá ao vivo pela transmissão aqui pelo site da escola. Quem tiver aí conectado por celulares, computadores, divulguem o site, é www.alvivo.ufba.br. De novo, www.alvivo.ufba.br/ADM Auditório. Beleza? Então, para a galerinha participar, www.ufba.br. Pode botar aqui depois? www.ufba.br/ADM Auditório. Compartilha aí para a galera assistir. Eu falei, desculpa, alvivo.ufba.br. É Ramon que fica me perguntando. Então, eu vou passar aqui, são esses dois recados. Queria registrar aqui também a presença do nosso professor Raimundo Leal. Obrigado pela presença. E de uma maneira especial também, nosso querido diretor e professor Francisco Teixeira, que, rapidinho, um comentário breve. Nossa história do diretório atual, a Chapa Novo Tempo, e do diretor, elas meio que compartilham de várias coisas. Estivemos aqui desde o primeiro debate dele, e ele vem buscando mudanças na escola. Nosso diretório também vem seguindo com o diálogo com os alunos e buscando mudanças na nossa escola, realizando encontros como esse. Tempo esgotado para mim, Pedro, muito obrigado. Então eu passo a palavra para o nosso professor Nelson. Professor, sinta-se à vontade, sentado ou em pé. Okay?